muita gente sem conhecimento bíblico diz que Jesus nasceu numa manjedoura e estava cheio de animais à sua volta. E aí a pregação até fica uma pregação bonitinha, fica uma pregação onde as pessoas até choram, porque essa história contada através dos presépios que são montados em algumas igrejas, Jesus dentro de uma manjedoura, cheio de animais em volta, uma história triste, não deram lugar para Jesus. Essa coisa toda é só da cabeça de muita gente, porque não é isso que a Bíblia diz. Eu vou te mostrar o que de fato o texto bíblico ele mostra. Então vamos começar por Lucas, depois nós vamos ver o que Mateus diz a respeito do nascimento de Jesus, tá bom? Lucas, capítulo de número 2, verso de número 7, ou vamos começar no verso de número 4, que diz assim: E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e da família de Davi. Verso 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, esse censo aqui, convocado por César Augusto, era justamente para fazer a contagem do povo, para a questão de colher os impostos, ok? Então, por isso que José, junto com Maria, ele tem que subir para sua terra natal, e perceba que nesse interim a cidade estava lotada, porque estava vindo gente de vários lugares para participar desse censo, dessa contagem. Aí o verso 6 diz assim, ó: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito. Aqui nós já entendemos que Maria teve outros filhos. Por quê? O primogênito fala do primeiro, dando a ideia que vieram outros filhos. Então, fique bem atento aos detalhes, tá? Se, no caso, Maria não teve outros filhos, a palavra aqui seria unigênito. Mas como foi o primogênito, isso indica que Maria teve outros filhos. Vamos lá. Envolvendo-o em panos, e deitou-o numa manjedoura. Essa manjedoura aqui, gente, foi algo preparado para deitar Jesus. Tudo isso tem uma simbologia, tudo isso aponta para algo. Diz a história que essa manjedoura era algo semelhante a um coxo de pedra, onde eles colocavam os cordeiros recém-nascidos, que estavam sendo preparados para o sacrifício. Então ele ser colocado nessa manjedoura de pedra indicava a sua missão, porque ele veio como cordeiro para retirar o pecado da humanidade. Então essa manjedoura era uma manjedoura de pedra, que era colocada ali os cordeiros que ia ser alimentado, cuidado, para futuramente ser sacrificado, ok? Continuando, eles envolvem o menino em pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Essa estalagem aqui, muita gente confunde. Não está se referindo a um hotel. Não está se referindo a um lugar onde você paga para estar. Não. Essa estalagem aqui, tudo indica, os teólogos acreditam, que era uma casa comum, onde as pessoas eram recebidas, eram hospedadas. Só que, por não ter espaço, era muito comum na Palestina, na parte que os animais eram abrigados, eles retiravam os animais para receber pessoas. Então o lugar era preparado. Não tinha ali animais, não tinha ali vaca, bois, ovelhas, junto com Jesus. Não tinha, ok? Então isso é coisa da cabeça de alguns. Então prepararam o lugar e colocaram Jesus ali. Então Maria ficou numa espécie sim de hospedagem, mas na parte de baixo que foi preparada pelo dono da casa. Então isso aqui tem que ficar muito claro na cabeça de muita gente. Isso aqui tem que ficar claro, ok? Aí se você pega o texto de Mateus, olha só o que Mateus diz. Mateus capítulo 2, verso de número 11, vai dizer assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram seus tesouros, e lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui está falando daqueles homens que vieram do Oriente, trazendo ouro, incenso, mirra. A Bíblia chama de pastores, outros chamam de magos, mas eu não quero entrar em detalhe no termo em si. Eu já gravei vídeo sobre isso, depois você pesquisa lá, tá bom? Quando os magos chegaram onde Jesus estava, já não era mais nesse lugar que Maria tinha dado à luz. Claro que não, porque grande parte dos teólogos acreditam que esses homens aqui chegaram até o lugar onde Jesus estava 1 ano depois. É isso mesmo. 1 ano depois. Indica que José e Maria já tinham procurado uma casa para eles se hospedarem em Belém. Então eles estavam morando em Belém, estavam estabelecidos ali, e essa suposta luz, essa estrela, que algumas pessoas acreditam que seja anjos, que guiaram esses homens até o lugar onde Jesus estava, parou exatamente no lugar onde Jesus estava em casa. E aí Maria, sem esperar, recebeu a visita desses homens que se prostraram diante de Jesus, abriram ali os seus bens e deram para ele esses presentes.
Então algumas coisas precisam sair da sua cabeça. A primeira, Jesus não nasceu cheio de animais em volta. A segunda, quando os magos chegaram para visitar o menino, isso foi 1 ano depois e Jesus já estava em outro lugar, em outra casa. Não foi esse lugar onde aconteceu o parto, ok? Então isso tem que ficar bem claro. Agora, o que Lucas ele quer retratar quando fala sobre o lugar que Jesus nasceu? Quando colocaram o menino numa manjedoura de pedra, isso indicava que ele era o Cordeiro de Deus que veio para morrer em favor de todos nós. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, curta, deixa um comentário aqui e compartilhe para o maior número de pessoas possível. Se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, deixa aí nos comentários. Eu posso estar gravando um vídeo para te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E eu te espero no próximo vídeo.